vocês. Beleza? Sexta-feira à noite é bom, né? Uma aulinha de língua portuguesa para animar. Para animar a sexta-feira? Acho que podemos começar, né, pessoal? Aí os outros que forem chegando vão entrando, porque a gente não pode atrasar muito, porque logo em seguida entra outra professora, né? A gente tem um horário, vocês têm um intervalinho ali, e aí depois chega outra professora, certo? Então, eu vou compartilhar com vocês, né, assim como o mesmo esquema dos outros professores. Eu vou compartilhando a tela e vou apresentando, e eu... Deixa eu tirar esse barulhinho aqui. Aí eu vou compartilhando a tela e cada tópico que for explicando, eu pergunto se alguém tem alguma dúvida, pode ser? Ou se alguém também quiser fazer ali no momento, pode levantar a mão, que aí eu passo a explicação, certo? Posso começar? Posso compartilhar a tela com vocês? Tudo tranquilo? Chimarrãozinho é bom, né? Fiquei até com vontade agora. Estão visualizando a tela certinho? Sim. Alguém me dá um ok só. Sim. Concorde? Tudo certo? Sim. Concorde? Tudo beleza aí? Sim, sim. Eu tinha desligado o microfone aí, não ia ouvir, né? Então, pessoal, como eu falei, a gente hoje inicia com as aulas de gramática. Essa é a nossa primeira aula, então. E eu elegi alguns tópicos que eu vou apresentar para vocês. Que a gente vai desenvolver, né, ao longo dessas aulas. Então, primeiro de tudo, eu resolvi começar mostrando para vocês que gramática que a gente deve estudar para o Enem. Porque ao longo dos tempos aí, a prova do Enem, ela teve bastante mudanças, né? Ela é cobrada agora de uma forma diferente. Então, que gramática que a gente tem que estudar e como é que ela é cobrada na prova. Então, em primeira mão, eu já digo para vocês que vocês têm duas frentes importantes que vocês têm que considerar para sair bem na prova do Enem. Então, a primeira delas, ela está relacionada com a primeira competência lá da prova de redação, que são tópicos que provavelmente vão ser trabalhados lá com a professora de redação. Mas eu só estou antecipando aqui para vocês, que é para vocês saberem os dois tipos, né, como que ela vai ser cobrada lá na prova de vocês. Então, a primeira frente é que a gramática ela é indispensável para a competência 1 da redação. Por quê? Porque ela que vai avaliar o domínio, né, que vocês têm em relação à modalidade escrita da língua formal. Por quê? Porque a redação ela vai ser cobrada na norma padrão, na norma culta, certo? Então, quais são as maiores ocorrências de desvio, né, da norma padrão que a gente normalmente costuma cometer e que elas são bastante consideradas nessa competência 1 da redação. Então, uma em relação à vírgula, certo? A ortografia, que trata da escrita correta, né, das palavras, que vocês já devem saber. Então,
tomar cuidado, a questão da escrita mesmo, né? Um S, dois S, C cedilha, enfim. E aqui já tem uma pista importante, aqui na questão da ortografia, é que às vezes você está escrevendo a prova e dá aquele branco, né? Será que essa palavra escreve assim? Ou como é? Fica aquela dúvida, né? Então, muitas vezes, uma corrida na prova, no geral, assim, de repente você pode encontrar aquela palavra que você está precisando, e aí, lógico, lá na prova, se ela tiver num texto, alguma coisa assim, ela vai estar, logicamente, escrita da forma correta, né? Então, isso, às vezes, são pistas importantes que não dependem propriamente do conhecimento. Depende da esperteza de vocês, vamos dizer assim, na hora de estar fazendo a prova, né? A acentuação gráfica também é bastante cobrada, ela lá na correção da prova de vocês. Também é possível, às vezes, tirar dúvida com outras partes da prova, se tem dúvida quanto à acentuação. E em relação à concordância verbal, concordância do verbo, né, com o sujeito, com os termos da oração, e a concordância nominal também, certo? E agora, quanto na prova específica de linguagens, o que eu tenho para dizer para vocês em relação à gramática, como é que ela aparece agora nas provas do Enem? Então, primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, ela nunca vai aparecer descontextualizada. Ela vai ser sempre voltada para o contexto interpretativo. Então, por exemplo, se vocês sabem que tem uma conjunção mas, por exemplo, que ela indica oposição, a gente sempre aprendeu que ela é uma conjunção adversativa, né? Que ela tem o nome, as conjunções têm os seus nomes. Só que a prova não vai querer que você diga se ela é uma conjunção adversativa. A prova vai querer saber qual a relação de sentido que aquela conjunção vai estar estabelecendo ali dentro daquele contexto, né? Então, se eu tenho uma conjunção mais, provavelmente ela vai querer que você diga que ela está estabelecendo ali uma relação de oposição em relação a outra oração, né? Mas, lógico, isso aí a gente vai vendo ao longo das aulas. Só estou antecipando para vocês como que elas podem aparecer lá na prova do Enem. Então, o foco, então, é na gramática normativa, na norma oficial da língua, né, sempre relacionada às várias manifestações da língua, as variedades da língua, né, ali sempre na produção do sentido. Nada é descontextualizado. Então, essas são algumas estratégias, né, que são necessárias para que vocês consigam tirar uma nota boa lá na prova de vocês, né, que é isso que vocês estão buscando, todos vocês estão buscando aqui. Estou falando muito rápido? Tranquilo? Alguém dê um ok aí, gente, por favor. Eu acredito que está tranquilo, professora. Beleza. Não, porque meus alunos nas aulas, às vezes, eles dizem que eu sou bem aceleradinha, né? Certo? Então, isso é que eu tenho para antecipar para vocês, certo? O que vai ser cobrado lá na competência 1 da redação e o específico aqui em relação à prova de linguagem, né? Então, em relação ao sentido, eu só trouxe aqui rapidinho, né, antes de iniciar o conteúdo propriamente dito, só para vocês perceberem como é que isso é cobrado lá. Então, eu trouxe uma questão para vocês, diz assim, Junz era um cientista genial, mas, infelizmente, porque há 20 anos atrás foi humilhado. Aqui é uma questão do Enem que eu vi uma falhinha ali, mas tudo bem. Que há 20 anos atrás foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena, uma antiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com um dos seus inventos permite que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo interferir no seu destino. Mas quando ele retorna, descobre que a sua vida mudou totalmente e agora precisa encontrar um jeito de mudar essa história. Dentro para isso, ele tem que voltar novamente ao passado. Então, essa foi a questão que o Enem colocou. Agora, vamos ver o que ele cobrou, o que foi cobrado em relação a essa questão, tá? Aí ela perguntou, qual é o aspecto da organização gramatical
Quando eu falo de organização gramatical, é coisa que está ali dentro do enunciado. Então, qual aspecto da organização gramatical atualiza os eventos apresentados na resenha, contribuindo para despertar o interesse do leitor do filme? E essas são as alternativas que eles deram. O emprego do verbo haver, em vez de ter, há 20 anos atrás, então, tem que ver que ele está pedindo qual aspecto gramatical atualiza. Sempre que eu penso em atualizar alguma coisa, é o quê? É trazer do passado e trazer, lógico, atualizar e trazer para o presente. Então, quando eu penso nisso, em atualizar uma coisa, deslocar do passado para o presente, eu estou falando de tempo. É isso? Então, essa primeira aqui não tem não está fazendo nada de atualização, está falando lá no passado. Então, a descrição dos fatos com verbos no presente do indicativo, como retorna e descobre. Então, gente, esta aqui é a questão. Voltando um pouquinho aqui no... Ó, percebam vocês que ele vinha falando no passado, né, que isso aconteceu há 20 anos, e depois ele passou a escrever os verbos no presente, ó, permite, retorna, descobre. Isso que ele fez aqui foi uma atualização do passado para o presente. Então, por isso que aquela ali é a questão correta. Estou mostrando isso para vocês, para quê? Para vocês perceberem que as coisas sempre dentro de uma perspectiva interpretativa, de sentido, ok? Aqui. O mundo é grande. O mundo é grande. Esse é o título, tá? O mundo é grande. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Romântico, né, gente? Então, aí a questão foi, neste poema, o poeta realizou uma opção estilística, ou seja, ali dentro do texto, uma questão de estilo, que é a reiteração. Quando eu falo de reiterar alguma coisa, é repetir, né? Então, a reiteração de determinadas construções, expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção, aqui já está dizendo, ó, que essa expressão linguística é a mesma, é uma conjunção, para estabelecer uma relação entre as frases. Essa conjunção estabelece entre ideias relacionadas um sentido de. Qual é a conjunção? Então, eu tenho aqui, onde é que eu tenho coisas relacionadas aqui? Aqui eu tenho um verbo, aqui tem coisas que se repetem, que se reiteram. O é. Só que aqui está dizendo que é a conjunção, então o verbo, eu não vou olhar para o verbo. Onde é que eu tenho duas orações sendo unidas aqui, ó? O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. Eu tenho aqui uma oração, porque aqui eu tenho um verbo, e aqui eu tenho uma outra oração, porque eu tenho outro verbo. Vocês sabem que sempre que cada verbo eu conto como uma oração, certo? Aqui eu tenho a outra reiteração, outra repetição. Ó. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. Então, eu tenho a repetição aqui de novo da conjunção. A mesma coisa aqui, tá? O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Vocês sabem que, pelo nome, a conjunção e, que está ligando essas duas orações, se for analisar só pelo nome dela, ela é uma conjunção aditiva, certo? Faço isso e faço aquilo. Mas percebam vocês que, no sentido, será que quando eu digo o mundo é grande e cabe nessa janela, será que é uma finalidade? Que está expressando uma relação semântica de finalidade? Ou de comparação, ou conclusão, oposição ou alternância? Quem é que quer arriscar aí para mim? Ixi, já vi que não tem gente corajosa aí. Oposição. Percebam mais uma vez a relação de sentido. E é uma conjunção aditiva, mas a relação de sentido que ela está estabelecendo é de oposição. Por quê? Pressupõe-se que uma coisa grande, né, ela não vai caber dentro de algo pequeno, né? Então, é como se eu dissesse aqui, o mundo é grande, mas cabe, certo? Nesta janela sobre o mar. O mar é grande, no entanto, porém, lembram das conjunções?
que indicam ali oposição, poderia ser trocado. Ó. O mar é grande, mas cabe na cama e no colchão de amar, certo? Então, a relação aqui é de oposição, não é de adição, conforme o sentido original da conjunção, certo? Então, só trouxe esses dois exemplos para vocês perceberem como a prova do Enem, ela é de totalmente voltada para a interpretação, certo? Então, o que nós vamos trabalhar durante essas aulas, né, que a gente vai ter nessas semanas aí? A gente, ao longo do tempo, vai selecionando, vai analisando, através das provas do Enem, o que mais tem ocorrência, o que cai mais, né? Deixa eu ver se não tem... Não, beleza. Às vezes eu olho aqui, pessoal, para acompanhar, ver se não tem alguém mandando... tá. É alguém pedindo para entrar na sala. Então, partindo disso, a gente elencou aqueles tópicos que mais caem nas provas de linguagem, tá? Que são os elementos da comunicação e as funções da linguagem, primeiro, que essas a gente já vai começar na aula de hoje. Depois, tem a questão da norma padrão e as variantes linguísticas, que englobam também o preconceito linguístico. Isso são coisas que caem frequentemente nas provas do Enem, tá? Coisas fáceis, pessoal, não tem nada de dificuldade, assim, tá? Só tem que saber, né? Tem que conhecer. Depois, cai muito a questão da semântica, que é a questão de sentido mesmo, que é onde está incluída ali, estão incluídas a denotação, a conotação, e, por sua vez, a figura de linguagem, porque se eu estou falando de semântica, estou falando de sentido, tem tudo a ver com figuras de linguagem, né? Caem também os pronomes, junto com a colocação pronominal, eles têm cobrado bastante. Vocativo e aposto, que são bem fáceis, não tem mistério nenhum, e caem bastante também. Então, isso aqui já é uma facilidade para vocês, né? Artigo também é bem fácil, e bastante conjunção. A conjunção, sim, é que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais, porque elas envolvem muito mesmo essa questão do sentido, né? E são várias as conjunções, certo? Então, a gente pode passar agora para o primeiro tópico, vamos ver quais são esses elementos da comunicação e lembrar um pouquinho, lógico, que isso aqui são todas coisas que vocês já viram, nada é novidade, o que a gente vai fazer é relembrar, né? Trazer isso para a lembrança de vocês de novo, para tirar lá uma nota 10 lá na prova do Enem, beleza? Certo. Pessoal, então, para falar de elementos de comunicação, das funções da linguagem, já está aqui, né? Que a gente quando eu falo de comunicação, eu vou falar de linguagem inevitavelmente, seja de um tipo ou de outra, certo? Então, primeiro de tudo, que às vezes também cai lá no Enem, vocês têm que saber essa questão de língua e linguagem, porque muitas vezes as pessoas confundem, acham que é tudo a mesma coisa, falam língua e linguagem como se fossem termos sinônimos, só que não são. Eu vou mostrar para vocês agora, talvez vocês também já saibam, né? Vou só lembrar para vocês qual é a diferença de uma e de outra, ok? Então, eu vou acompanhando aqui. Nossa, mas passa tão rápido, né, gente? Então, a linguagem, pessoal, é todo o sistema de sinal falado, escrito, visual, que proporciona a comunicação entre os indivíduos. Ela é mais genérica, mais abrangente, e ela abarca várias formas de comunicação e expressão, inclusive a língua, certo? E liga-se a várias áreas da vida do homem. Então, a linguagem é tudo aquilo que a gente usa que pode transmitir uma comunicação. Não necessariamente só a língua que a gente fala, certo? Mas eu tenho, por exemplo, a dança é uma espécie de linguagem. A gente diz que é uma linguagem porque, de uma forma ou de outra, ela passa uma comunicação. Os sinais de trânsito, vocês conhecem bem, qualquer tipo de sinal que passe alguma comunicação, eu digo que é uma linguagem. E, lógico, a língua. Essa língua nossa falada ou escrita também é uma linguagem. Então, o que vocês têm que saber, linguagem é tudo, todos os sistemas, todos os sinais, todas as línguas que nós usamos para nos comunicar, certo? É abrangente, é geral. E a língua, então, é o quê? Especificamente, o que é a língua? Então, a língua é o idioma,
um idioma é uma língua, é um instrumento de comunicação e expressão verbal de um país, de uma nação, e ela é organizada e regida por um sistema gramatical que permite aos usuários expressar os pensamentos. Ou seja, a língua esse nosso idioma mesmo. Então, o português é uma língua. O alemão, o francês, inclusive a língua brasileira de sinais, que daí você pode dizer, professora, mas a língua brasileira não são gestos. Sim, a língua brasileira é diferente de um gesto, por exemplo, que eu faço assim. Quando eu faço assim, é um gesto que eu estou pedindo silêncio, certo? É uma espécie de sinal, é um gesto. Agora, a língua brasileira de sinais, ela é feita por gestos, mas ela já é considerada um idioma, porque ela tem toda uma estrutura. A gente que não fala língua de sinais, às vezes não entende, mas a língua brasileira de sinais, a Libras, ela é considerada um idioma, uma língua já. Então, por isso que se inclui aqui, junto com francês, italiano, português, isso é língua, certo? Faz parte da linguagem, por isso que eu trouxe para vocês esse símbolo aqui. Então, todo o sistema que nós usamos para nos comunicar, inclusive a língua, tá? Então, todo o sistema que nós usamos é linguagem. E a língua, português, francês, língua de sinais, também é uma linguagem. Tranquilo? Então, a língua é uma das manifestações da linguagem, ok? Os tipos de linguagem, que vou passar bem rapidamente, que eu creio que vocês não tenham dúvidas em relação a isso, né? Então, quais são os tipos de língua que a gente tem, linguagem, né? Então, a linguagem verbal, certo? Que é aquela que tem, lógico, a unidade básica é a palavra, que seja falada ou escrita. Está presente em vários contextos de comunicação, né? No e-mail, na escrita de um diário, aqui nessa nossa aula, eu estou usando a linguagem verbal, certo? E a linguagem não verbal, que é um outro conjunto de signos, de códigos, que eu também uso para me comunicar, só que eu não uso a linguagem oral nem escrita. Então, qualquer outro tipo de símbolo que eu uso para me comunicar, certo? Lembrando que verbal, de origem, né, vem do verbo, vem de palavras, né? Então, a linguagem não verbal é o conjunto de outros códigos que não utilizam a palavra para ser efetivada. Então, são as imagens, placas de trânsito, outros elementos que têm o objetivo de transmitir a mensagem, porém não usam a palavra, né? Então, eu tenho aqui os gestos, lembrando que esses gestos aqui não são de Libras, porque se fosse, seria uma outra coisa, né? Aqui eu tenho um sinal de trânsito, aqui, ó, de trânsito, um sinal de proibição de fumar, né, naquele ambiente. Os nossos emoticons são sinais, linguagem não verbal, certo? Porque também comunicam, mas não estão usando palavra nenhuma, beleza? Então, linguagem verbal usa palavras, seja oral ou escrita. E a linguagem não verbal é aquela que também comunica, mas é feita por outros tipos de código, certo? E lógico, se eu tenho a verbal e a não verbal, tem alguns contextos que eu uso as duas. Aí eu digo que é a linguagem mista, ou também chamada de linguagem híbrida. Eu tenho aqui as histórias em quadrinhos usam por excelência a linguagem mista. Ó, então aqui eu tenho imagens, tem balãozinhos aqui e tenho a, a linguagem verbal aqui, certo? Aqui, linguagem mista ou híbrida, beleza? Então, enquanto a língua é um elemento da linguagem, que eu falei para vocês que a língua é uma linguagem, né? Se manifestando de forma oral ou escrita, como a língua portuguesa, ou gestual, como a Libras, a linguagem é a capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver e compreender a língua e outras manifestações. Então, tudo que eu uso para me comunicar é linguagem. Então, uma práticazinha aqui para vocês.
Vamos lá? Pelas características da linguagem visual, então aqui eu trouxe uma imagem, certo? Isso aqui é uma questão do Enem. Pelas características da linguagem visual e pelas escolhas vocabulares, pode-se entender que o texto possibilita uma reflexão sobre a problemática contemporânea ao criticar o quê? Eu olho aqui a imagem, tem um monte de veículos aqui, não sei se vocês conseguem visualizar direitinho. Está escrito aqui, não há movimento, e alguém aqui dentro de um veículo diz, certo estava Parmênides, não há movimento. Palavra aqui, né, tomada do Parmênides, está entre aspas, certo? Não há movimento, certo estava Parmênides. Agora, eu tenho aqui linguagem verbal e não verbal, certo? Eu tenho aqui a imagem e tenho aqui a linguagem verbal. Agora, através disso aqui, dessa linguagem visual, né, e as escolhas vocabulares, que são as palavras, qual seria aqui a alternativa correta? Criticar o transporte rodoviário brasileiro em razão da grande quantidade de caminhões nas estradas. Será que é isso? Ironizar a dificuldade de locomoção no trânsito urbano devida ao grande fluxo de veículos, expor a questão do movimento como um problema existente desde os tempos antigos, conforme a frase citada, porque citou Parmênides, né? Restringir os problemas de tráfego a veículos particulares, defendendo como solução o transporte público, não tem nada que nos remeta a isso, certo? Tem algumas que vocês já vão eliminando, assim, né? Propor a ampliação das vias nas estradas, detalhando o espaço exíguo, pequeno, né? Ocupado pelos veículos nas ruas. Vamos ver. Ó, vocês estão vendo? A estrada cheia, sem movimento, e aí o cara ironiza ali, tem até um duplo sentido, né? Certo estava Parmênides, não há movimento. Então, na verdade, a imagem, usando a linguagem visual, a linguagem verbal e não verbal, né? Percebam vocês aqui que a questão não perguntou se isso aqui era em relação à linguagem verbal e não verbal. Só que a questão não perguntou se no texto estava sendo usado linguagem verbal, não verbal ou linguagem mista, certo? É tudo questão de interpretação. Então, a alternativa correta é esta, que é ironizar a dificuldade de locomoção no trânsito urbano. Por isso que ele falou, não há movimento, certo? Mais uma aqui. Sempre, pessoal, vocês observando bem a imagem, fazendo a relação com o texto, olhando a linguagem não verbal, relacionando com a linguagem verbal, certo? Lógico, às vezes vai aparecer alguma imagem só com linguagem não verbal, sem nada verbal ali. Mas essa aqui aparecem os dois, ó. Eu derreto, tu derretes. Você derrete. Você tem certeza de que quer conjugar este verbo? Então, o cartaz aborda a questão do aquecimento global. Isso aí está claro. A relação entre os recursos verbais e não verbais nesta propaganda revela o quê? A agressão ao planeta é dependente da posição assumida pelo homem frente aos problemas ambientais. E é bem isso que está aqui. Eu derreto, tu derretes, você derrete. Você tem certeza que quer conjugar esse verbo? Então, isso aqui tem relação com a agressão ao planeta. Se ele está perguntando, tem certeza que quer conjugar? Está aqui, ó. Depende da posição assumida. Você quer fazer isso? Certo? Mais uma vez, aqui eles não pediram para vocês dizer se a linguagem verbal, não verbal ou mista. Eles estão fazendo dentro da interpretação, estão cobrando a interpretação de vocês. Normalmente, ele já vai dizendo lá no enunciado, para vocês perceberem, ó, recursos verbais, então, a linguagem verbal e não verbais, certo? Só o que está pedido aqui para vocês interpretar. Tá, então, isso aqui foi só para deixar claro para vocês o que é língua e o que é linguagem, que não são a mesma coisa, certo? E aí, agora, eu já trago para vocês a teoria da comunicação. Porque a gente fala no dia a dia, se comunica com as pessoas, e é tão natural isso para a gente, que a gente nem pensa que essa comunicação, ela tem os seus elementos.
e que faltando um ou outro, a comunicação ela vai sair truncada. Então, comunicação vem lá do latim, de comunicar, e vocês sabem que a língua portuguesa ela tem, né, uma origem lá do latim, que passou português, chegando até aqui a gente. Então, comunicar significa partilhar, tornar comum, participar de algo, certo? Então, ou seja, estabelecer uma comunicação com o outro, receptor, o emissor com o receptor, que nesse momento estou emitindo, né? Estou na função de emissor, e vocês estão aí na função de receptores, certo? Então, esses elementos, a teoria da comunicação estabeleceu alguns elementos que são necessários, né, para o processo de comunicação, que esse processo comunicativo que é estabelecido entre o emissor e o receptor. Isto é, a troca de mensagens entre o falante e o ouvinte é constituída por esses componentes. Agora, quais serão esses componentes? Eles estão aqui diante de vocês, certo? Então, para ter um processo de comunicação, eu tenho uma mensagem, que eu vou colocar para vocês depois direitinho, isso aí fica fácil, né? A mensagem, todo contexto comunicativo, todo momento de comunicação, ele vai ter uma mensagem, né, para comunicar. Tenho, então, um emissor, que é aquele que produz a mensagem, que manda, pode ser um falante, ou pode ser um escritor, e uma pessoa que vai receber, que é o receptor, que é o destinatário daquela comunicação, daquela mensagem. Pode ser um leitor, pode ser um ouvinte. Neste momento, os receptores são ouvintes, certo? E o código, que é aquele, como é que eu vou mandar, o que eu vou usar para expressar aquela comunicação? Como é que eu vou comunicar aquilo? E o canal, se eu vou comunicar, se eu vou mandar alguma mensagem, eu vou mandar por algum meio. Ou falando, ou é por telefone, ou é por um bilhete. Qual é o canal? Como é que eu vou mandar? Se é falando, vai ser pelo ar, vai ser pelo som, certo? Se for um bilhete, o canal, por escrito, o canal vai ser aquele bilhete, ou pelo WhatsApp, certo? Deixa eu ver se aqui eu não passei nada aqui. Então, esses são os elementos da comunicação, né? Ah, tá, o referente aqui. O referente, no caso, é o contexto, porque toda a comunicação, ela acontece num contexto, né? Ela não acontece deslocada assim. Por exemplo, aqui, nós estamos num contexto, está acontecendo aqui nesse contexto de sala de aula, né? A mensagem aqui são as aulas em si, certo? Então, e o contexto também, ele é chamado de referente, pode ser assunto, pode ser uma situação. E eu vou mostrar agora, para ficar mais claro, eu vou mostrar um exemplo de cada um, né? Porque às vezes a gente falando assim fica meio abstrato, o código, o canal. Então, eu vou mostrar rapidinho o exemplo de cada um, para ficar mais claro para vocês. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos de emissor aqui. Então, um professor que dá a sua aula é um emissor. Lógico, eu que estou emitindo, eu que estou enviando a mensagem para vocês. Então, enquanto eu falo ou escrevo na lousa, se for presencial, né? Ele emite as mensagens aos seus alunos, que vão ser os meus receptores, certo? E o emissor também, às vezes, ele é chamado de locutor, né? Aquele que está falando. Aqui, ó, no exemplo 2, da mesma forma, um jornalista que escreve um artigo de opinião no jornal é um emissor. Ele está mandando, ele está enviando a mensagem. E os leitores, por sua vez, eles são os receptores daquela mensagem. Receptor, acho que já está claro agora, né? Os alunos que estão assistindo a aula são os ouvintes. Os ouvintes são os receptores, né, das mensagens emitidas pelo professor. Tá? Então, nesse sentido, ó, podem se tornar emissores a qualquer momento, desde que façam uma pergunta ou observação de conteúdo. Então, eu estou aqui falando, eu sou emissora no momento, vocês são os meus receptores. Mas, na medida que algum de vocês faz uma pergunta para mim, aí vocês já são os emissores. Então, tem muito essa questão do momento e do turno de fala de cada um.
Os exemplos, os leitores de um artigo publicado no jornal, eles são os receptores da mensagem escrita pelo articulista, que no caso, o articulista, ele vai ser o emissor. E mensagem? Vamos ver 2 exemplos de mensagem aqui. Então, numa aula, enquanto o professor, que é o emissor, e os estudantes escutam, que são os receptores, a mensagem é o conteúdo daquilo que o professor fala. Então, qual é a mensagem? Neste momento, eu sou emissora, passando para vocês, receptores. A mensagem qual é? Falando dos elementos da teoria da comunicação. Essa é a mensagem que eu estou passando para vocês agora, neste momento. Ok? Aqui, eu dei o exemplo e aqui tem o exemplo de biologia. Por exemplo, numa aula de biologia, a mensagem pode ser a estrutura das moléculas do DNA, dependendo daquilo que o professor está passando na hora. Vai ser a mensagem que ele está passando, é aquele conteúdo que ele está explicando para vocês. Um artigo de jornal, escrito por um jornalista, que é o emissor, lido pelos receptores, os leitores, trata das vantagens e desvantagens da globalização. A opinião do jornalista sobre esse tema é a mensagem. Então, se ele está falando das vantagens, desvantagens, né, sobre da globalização, ele está passando uma mensagem. Então, aquilo que ele está passando, aquele tema que ele está falando ali, quando ele está contando as desvantagens, se existe vantagem ou não, faz toda aquela discussão, aquela é a mensagem que ele está passando para vocês. Estão aí, Concorde, olha se eles estão aí ainda ou já saíram todos, se evadiram. Ainda tem 54 participantes. É que passa tão rápido também, né, gente? Estou controlando aqui o relógio. E exemplo de código. Código é moleza também, gente. Suave na nave, leve como a neve. Então, ali no caso do professor de biologia que está em aula, o código usado é a língua portuguesa, lógico. Se aqui no contexto do Brasil, lógico, se fosse um professor dando aula, por exemplo, nos Estados Unidos, o código usado seria a língua inglesa. O código, o gesto que ele faz para transmitir alguma intenção também são códigos. Lembrando que lá, linguagem é todo o sistema de código que nós usamos para nos comunicar. Então, aqui eu estou usando a língua portuguesa, certo? Então, este é um código, e os gestos que eu estou fazendo também são um código. Então, o código é aquilo que eu uso para transmitir a minha mensagem. Se é falando, se é gesticulando. Eu poderia só colocar um cartaz aqui, se eu trouxesse uma mensagem para vocês no cartaz, eu estaria usando aquele código ali, aquela imagem é um código. 2. O artigo publicado no jornal sobre as vantagens e desvantagens da globalização, por ser destinado ao público brasileiro, foi escrito na língua portuguesa, de acordo com a norma culta e as regras gramaticais. Este é o código usado, a língua portuguesa, escrita. Tá? Então, o código é aquela forma que eu acho para enviar a minha mensagem, ou seja, para transmitir, falando, ou escrevendo, ou mostrando uma imagem, ou gesticulando. Por que eu estou batendo nisso? Porque depois, vamos ver se é, porque vem esse moço aqui, que às vezes a pessoa pode se confundir. O código é uma coisa e o canal é outra. Então, o canal, que é um dos elementos da comunicação também, necessários, obrigatoriamente, para que haja comunicação. Então, no exemplo da aula de biologia, a voz do professor garante que a mensagem chegue aos ouvidos do aluno. A lousa, onde o professor desenha uma representação, também é um canal. Então, eu estou usando o código. Qual é o código agora falando? A língua portuguesa, certo? E como é que eu estou transmitindo? Com a minha voz. Porque eu poderia estar escrevendo, estaria usando o mesmo código, a língua portuguesa. Mas por qual canal? O canal é o meio pelo qual eu envio a minha mensagem. Então, eu estou falando, estou usando o canal, que é a minha voz, para transmitir a mensagem usando esse código, que é a língua portuguesa. Tranquilo, né, gente? O jornalista que quer emitir a sua opinião sobre o processo de globalização utiliza o canal jornal. Então, o jornalista, se ele vai transmitir alguma coisa, algum artigo, alguma opinião, ele vai usar um canal.
que é o jornal para fazer a mensagem circular e atingir o maior número de leitores, ou seja, o maior número de receptores, certo? Então, lembrando sempre que o canal é como que eu transmito essa mensagem, esse código que eu estou usando. Tranquilo? Vamos ver se tem mais alguém aqui. Tem o referente. Porque se, como eu falei, se tem uma mensagem que está acontecendo, ela está acontecendo em algum lugar. Esse lugar se chama referente e também chama contexto. Por quê? Porque tem que haver um contexto para que uma mensagem aconteça, tá? Só que eu tenho dois tipos de contexto, dois tipos de referentes entre os elementos da comunicação. Tá? Então, que é o contexto situacional e o contexto textual. Isso aqui é muito importante para vocês. O referente situacional tem a ver com a situação ou a circunstância em que o emissor e o receptor estão envolvidos. Então, neste momento aqui, será que eu tenho o meu referente aqui, o meu contexto para transmitir essa mensagem para vocês? Será que é situacional ou textual? Aqui é o situacional. Ó. Por quê? Qual é o contexto? É uma aula. Aqui o nosso contexto é a aula em que circula essa mensagem, usando o canal que é a minha voz, usando o código, que é a língua portuguesa, e a circunstância, no caso, é a aula em si. Em que circunstância que está ocorrendo essa mensagem? Numa aula de língua portuguesa, numa aula de gramática, certo? E o referente textual, aí ele já vai estar, como o nome diz, né? Ele já vai estar, tem a ver com o elemento do contexto linguístico. Sempre que eu falo, pessoal, em contexto linguístico, é ali dentro do texto, certo? São os elementos linguísticos mesmo que eu uso para expressar o meu texto, beleza? Então, eu trouxe aqui um exemplo de referente de contexto, ou referente, né, situacional. Suponhamos que o professor de biologia imita a seguinte mensagem verbal, né, durante a aula. Pedro, venha até aqui e escreva o nome dessa parte do DNA, tá? Dependemos do contexto para entender essa mensagem. Isso aqui só vai fazer sentido dentro desse referente sala de aula, dentro desse contexto situacional sala de aula. Por quê? Se em qualquer outro lugar, lá fora, de repente, alguém chegar assim, tem algum Pedro aí? Não, gente? Não? Então, se em qualquer outro lugar que não seja bem descontextualizado, alguém chegue para alguém e diga assim, Pedro, venha cá e escreva o nome dessa parte do DNA. A coisa vai ficar sem sentido. Por quê? Porque a frase saiu fora do contexto. Saiu fora do referente dela. O adequado aqui, o certo, só vai fazer sentido se for, lógico, durante uma aula, certo? Então, este é o contexto situacional. Porque dentro desse contexto, o aluno Pedro sabe que o professor está chamando porque estão falando sobre isso. Então, chamou para ir lá escrever o nome dessa parte da molécula. E o referente textual, tá? Esse aqui tem que focar, tem que mirar no texto, tá? Isso aqui é bastante cobrado, gente, assim, no Enem, né? Então, no artigo sobre o processo de globalização, o jornalista escreve o seguinte: assim, com base nessas razões, posso afirmar, a globalização traz mais males que benefício aos países em desenvolvimento, tá? Então, onde é que está aqui o referente contextual, tá? No exemplo, então, o referente consiste no elemento de coesão. O que é um elemento de coesão? Estão lembrados? Coesão, coerência? O elemento de coesão é aquele pontinho que eu uso para amarrar os textos, né? Fazer aquela costurinha no texto, tá? Então, o elemento de coesão utilizado na frase, assim com base nessas razões, então trata-se de um referente contextual. Por quê? Vai referir aquilo que eu vinha falando antes. Assim, com base nessas razões, quais são as razões? Aquelas que ele especificou anteriormente. Então, nisso aqui a gente chama que é um referente textual, ou contexto, né? O referente contextual, por quê? Ele refere a algo lá dentro do texto, tá? Então, trata-se de um referente textual formado por elementos que retomam e recolocam para o leitor, que é o receptor,
algo que já foi mencionado anteriormente. Aqui, algumas considerações importantes, tá? Nem sempre essa troca de informação, ela é bem sucedida, a gente sabe disso. Às vezes há muitos desentendimentos, né, por conta de troca de informação. São chamados de ruídos. Então, isso aqui também pode ser cobrado de vocês no Enem, ruídos que não é propriamente um barulho, isso aqui não é literal, tá? Porque você ouve um barulho, isso aqui é figurado, ou seja, quando falta algum desses elementos da teoria da comunicação, né? Algum daqueles elementos faltam ali no processo comunicativo, a mensagem, ela não sai completa. Então, a gente diz que ela sofre alguns ruídos, ela sai truncada. Então, em algumas situações, como, por exemplo, uma conversa, as posições de emissor e de receptor são alternadas entre participantes da interação. Isso aqui é o quê? Aquela hora que eu falei lá para vocês. Ora eu sou emissora, ora eu sou receptora, ora vocês são receptores, ora são emissores. Esses turnos de fala, eles podem trocar, certo? Então, esses elementos de comunicação, eles podem trocar. E sem um dos elementos, como estava falando aqui, a comunicação fica inviabilizada. Então, faltando um daqueles elementos ali, pode ser que ela não fique, não aconteça aquele processo como a gente deseja, não é? Eu deixei aqui, antes de passar para o próximo passo, aqui depois eu vou passar esse material para vocês, né? Os professores têm compartilhado aí com vocês esses materiais. E aí tem mais algum vídeo aqui que vocês podem acessar se ficar mais algumas dúvidas, né? E também pode entrar em contato conosco, se tiver alguma dúvida, professora, fiquei com dúvida com isso, pode me esclarecer, não tem problema nenhum. Beleza, gente? Aqui eu trouxe uma questãozinha aqui, opa, tá? Que também do Enem, né? Esse aqui até foi cancelado. O texto a seguir é um trecho de uma conversa por meio de um programa de computador que permite comunicação direta pela internet em tempo real, como, por exemplo, o Facebook. Esse tipo de conversa, embora escrita, apresenta muitas características da linguagem falada. Isso aí vocês que são jovens sabem melhor do que eu, né? Segundo alguns linguistas. Sabem, os linguistas são aqueles caras que estudam as línguas, né? Uma delas é a interação ao vivo e imediata, que permite ao interlocutor, aquele que está recebendo a mensagem, né? Quase instantaneamente, a reação do outro, permite, né, conhecer a reação do outro por meio das suas respostas e dos famosos emoticons. Então, estamos falando linguagem da internet, que podem ser definidos como ícones de demonstração de emoção. Emoção, né? Os emoticons. Agora, isso aqui é o trechinho que eu trouxe para vocês, tá? Oi, Pedro. O Pedro diz, beleza? Na paz de você. O Pedro diz, tudo tranque. O que você está fazendo? O Pedro diz, tem que sair agora. O João diz, falou, valeu, abraço. Então, estão vendo essa linguagem aqui que vocês conhecem bem, né? Vamos ver qual é a questão que eles colocaram em relação a isso. Então, olha aqui. Para que a comunicação, como, por exemplo, no Facebook, se dê em tempo real, é necessário que a escrita das informações seja rápida, o que é feito por meio do quê? Flexão verbal rica e substituição de dígrafos consonantais por consoantes simples? Que, por cá. Será que é isso? E vocês vão se preocupar com isso, inflexão verbal rica, ali nessa linguagem rápida da internet? Acho que não, né? Frases curtas e simples. Estão vendo que a gente está falando aqui que a comunicação se dê em tempo real e de forma rápida. Ó, muitos elementos do enunciado vão dar pistas para vocês do que as alternativas vão pedir. Então, tem que estar sempre atento a isso. Às vezes, tem coisas, como vocês podem perceber, que, de repente, eu não preciso nem ler aquele textão que eles trouxeram lá. Se vocês forem espertos pelo que eles estão pedindo no enunciado e a alternativa que eles dão, né? Então, o que é feito por meio de frases curtas e simples, como tudo trunk, essas abreviações aqui,
certo? Essa linguagem que se usa no Facebook, no WhatsApp, em tempo real, para que seja rápido, vocês estão usando esse formato aqui, né? Ó, vocês estão vendo que a questão não pediu se fala de mensagem, de código, de coisa assim, né? Aqui, um guarda de trânsito percebe que o motorista de um carro está em alta velocidade. Faz um gesto pedindo para ele parar. Nesse trecho, o gesto que o guarda faz para o motorista parar, podemos dizer que é o quê? O gesto que ele faz. Será que é o código que ele está usando? Será que é o canal, o meio que ele usou para passar a mensagem? Será que é aquele que recebe a mensagem, o receptor? Será que é o emissor? Ou será que esse é o assunto da mensagem? O que é que vocês acham? Esse é o código, que a gente viu que língua falada, qualquer linguagem que eu uso, pode ser falada, escrita, os gestos, os códigos é o código que a gente utiliza, certo? O canal, se eu fosse perguntar qual seria o canal aqui, o canal era o ar ali, a forma como ele fez o espaço que ele usou ali para transmitir, né, a mensagem dele, aquele gesto. Gente, antes de irmos para o próximo e último tópico, perguntas? Ixi, vou ter que ser bem rapidinha. Isso, concorde? Faltam 9 minutos? Pessoal, seguindo então. Se eu tenho os elementos da comunicação, eu tenho as funções da linguagem. Como que eu uso essa linguagem? Essas funções da linguagem estão estritamente relacionadas com aqueles elementos da comunicação lá, certo? Então, quais são as funções da linguagem? Tá? Estão aqui, vou colocar rapidinho, uma por uma ali. São 6 as funções da linguagem, que vocês também já viram. Aí a gente vai dar uma relembradinha aqui. Então, e elas são de acordo com aquele objetivo que eu tenho, né, com aquela comunicação. Então, primeiro, eu tenho a função referencial ou denotativa, que é aquela função centrada no referente, ou seja, que deve ser, quando eu falo referencial, é para referir mesmo a alguma coisa. E aí é denotativa. Denotativa, lembra, a linguagem denotativa tem a ver com real, com a linguagem real. Associem o D de denotativo com o RE de real, certo? Que é a função centrada no referente. Então, a função referencial, ela usa uma linguagem clara, objetiva e informativa. Então, essa função, isso aqui é muito, muito cobrado no Enem, tá? Então, como ela é clara e objetiva, ela é aquela linguagem cobrada nos textos jornalísticos, como reportagem, a notícia, ou seja, aquela linguagem que não pode dar margem a duplo sentido. Aqui tem ó, um informativo do Enem, né? Usado a função referencial, a função denotativa, que é aquela linguagem clara, sem margem para duplo sentido. Todo mundo que ler aquilo ali vai ter que entender daquela forma ali. Beleza? Função referencial ou denotativa. Função poética. Função poética é aquela centrada no elemento da mensagem. Fácil de identificar, porque tem a ver com poeta mesmo, poética, né? Que é a linguagem conotativa. Por isso que eu disse lá para vocês. Associem o denotativo do real, quando é objetivo, literal, né? Denotativo, de com re. Por quê? Porque às vezes o aluno confunde, ele sabe que uma é a real, literal, que a outra é a figurada. Só que ele confunde, não sabe qual é que é a denotativa e qual é que é a conotativa, entenderam? A gente já tem muito exemplo disso. Então, a linguagem conotativa é aquela figurada, repleta de figuras de linguagem, que a gente mais à frente vai estudar um pouquinho sobre ela. E, lógico, predominam nos textos literários. Eu botei predomina, mas não é exclusiva, porque a gente usa, por exemplo, no dia a dia, a gente não usa muitos provérbios. É totalmente linguagem figurada, né? Só que essa linguagem poética, ela é por excelência ali dos textos literários, né? De sol a sol, soldado, de sal a sal, salgado, de sova a sova, sovado, de suco a suco, sugado, de sono a sono, sonado, sangrado, de sangue a sangue. Vocês veem que tem aí
toda uma sonoridade, tem uma pegada poética nesta linguagem aqui, certo? E a função emotiva? Então, vocês têm que ver o seguinte, aluno às vezes confunde função poética com função emotiva, porque acha que a poesia expressa sentimento e tal. Beleza. Só que uma é uma coisa e outra é outra coisa. A função poética, ela está lá na sonoridade, no formato, na expressão de sentimento também, né? Só que a emotiva é a função centrada no emissor. O que é que isso? A emotiva tem a ver com emoção, com emissor. O que é? É o emissor expressando o sentimento dele. Lá na poética, nem sempre é o emissor expressando o sentimento. Às vezes ele está falando de outra coisa, certo? Então, na emotiva tem o predomínio da subjetividade, expressão dos seus sentimentos. O emissor centra o texto em si, na sua pessoa, na expressão do sentimento. Então, se destaca naqueles textos literários como diários, como desabafos mesmo. Olha esse exemplo aí. Nem eu mesmo sei nesse momento. Enfim, eu sei quem era. Isso é função emotiva, ele está falando dele, está focado nele mesmo. Ele está falando uma coisa, mas o emissor é ele, centrado no elemento emissor. Então, há o predomínio da primeira pessoa do discurso, né? Qual é? Eu, as coisas que se referem à primeira pessoa do discurso, eu, me, verbos flexionados em primeira pessoa, ó, levantei, transformei, sei, certo? Função fática, aquela usada para checar o canal, é a função centrada no elemento canal. Qual é o canal? Aquele meio pelo qual eu envio a minha mensagem. Então, eu quero checar se aquele canal está funcionando. Ou seja, se aquela pessoa está me ouvindo, se ela está ligada em mim, se aquele canal está chegando na pessoa. Promove a interação entre as pessoas do discurso, é usado no início, no meio de conversas, testa o canal de comunicação, testa se o outro está ouvindo, certo? É aquele que está sempre tentando, essa função fática, ela está sempre tentando prolongar, começar ou continuar um ato comunicativo, uma conversa, também chamada de função de contato, como está sempre tentando checar o contato com outra pessoa, é chamada de função de contato. Ó, olá, como está? Entendeu? Vocês veem que essas frases, olá, como está? Eu estou esperando uma resposta. Entendeu? Estou esperando uma resposta. Alô, alô, estou testando se a outra pessoa está conectada comigo. Tá? Essa é a função fática. Conativa ou apelativa? O nome já diz, apelativa. O que é uma função apelativa? Conativa. É quando eu apelo para o outro. A função principal é centrada no receptor, no elemento receptor. Para quê? Porque eu quero convencer aquela pessoa. Aquele que está me ouvindo, ou aquele que está lendo aquilo que eu escrevi. Então, eu estou querendo influenciar, persuadir. Cai muito também a função conativa, apelativa. Eu quero sempre convencer o outro quando eu uso esta função da linguagem. Então, os verbos são os verbos no imperativo. Faça isso, não faça aquilo. Uso do pronome você. E predomina onde? Nos textos publicitários, nas propagandas, é lógico. É a função conativa ou apelativa. Ó. Ganhe, compre, certo? Porque está sempre querendo influenciar o receptor. E a última é a função metalinguística. Esta aqui é moleza também. É aquela centrada no elemento do código. Ou seja, é quando eu uso a linguagem para falar da própria linguagem, ou explicar a própria linguagem, certo? Por exemplo, aqui eu estou usando a linguagem metalinguística, porque eu estou usando a linguagem para explicar sobre a linguagem. Então, isso é metalinguística. Uso comum nos dicionários, porque lá nos verbetes tem uma palavra e vem um monte de palavras explicando aquela palavra. Então, ali é função metalinguística. Exemplo, ó, tá aqui. Sorumbático. Que ou aquele que é sombrio, macambúzio, tristes, então. Usei a função metalinguística, porque usei palavras para explicar uma outra palavra. Poesia. Gastei 1 hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda
a minha vida. Estou falando do fazer da poesia. Eu estou usando palavras para falar sobre outra coisa que é feito com palavras, que é a poesia. E isto é função metalinguística. Concluindo, minha gente, você teve a oportunidade de conhecer as funções da linguagem, conteúdo importantíssimo para a prova do Enem. E descobrir que um texto pode apresentar mais de uma função. Se tem dúvidas ainda sobre esse conteúdo, vocês têm um vídeo aqui para tirar as dúvidas. Será que dá tempo de a gente fazer estes 2 exercíciozinhos aqui? Rapidinho, já estourei meu tempo, né? Eu falo muito. Aqui, ó, do Enem. Pequeno concerto que virou canção. Não há por que mentir ou esconder. A dor me foi maior do que é capaz meu coração. Não há por que seguir cantando só para explicar. Eu vou voltar para mim. Seguir sozinho assim, até me consumir ou consumir toda essa dor, até sentir de novo o coração capaz de amor. Nessa canção, tem-se a manifestação da função poética da linguagem. Aqui já falou, é função poética. Não vai perguntar para vocês que função de linguagem foi usada ali, beleza? Só que não vai perguntar, mas é importante que vocês saibam o que é poética e emotiva para poder fazer a interpretação da questão, tá? Que é percebida na elaboração artística e criativa da mensagem, por meio de combinações sonoras, linguagem poética. Pela análise do texto, entretanto, percebe-se também a presença marcante da função emotiva ou expressiva, tá? Por meio da qual o emissor. Então, através dessa função emotiva e expressiva, o que o emissor ele está expressando aqui? Imprime à canção as marcas de sua atitude pessoal, os seus sentimentos. É isso que ele faz ali naquele texto, certo? Expressar os sentimentos dele. Tá? Então, tem tudo a ver, né, com função emotiva, expressão de sentimento, tanto que ele diz sigo, focando nele, no emissor, né? E essa última aqui fala, a biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto, até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução e crescimento e migrações. Predomina no texto a função da linguagem. Aqui já veio mais direto, Emotiva, porque o autor expressa seu sentimento, nada a ver, não é? Não tem nada de emoção. Fática, porque o texto testa o funcionamento do canal da comunicação. Poética, porque o texto chama a atenção para os recursos da linguagem, são usados recursos poéticos ali dentro. Conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor, ou referencial, porque o texto trata de noções e informações contextuais. O que é que vocês acham? Vocês estão vendo aqui, que o texto está trazendo função referencial, aquela objetiva, certo? Estão vendo que aqui é um texto escrito, né? Falando de algo conceitual, dando o conceito de alguma coisa ali. Então, aqui é a função referencial. Por quê? Não é, eles poderiam botar aqui outra coisa, colocar aqui que é a função referencial, mas é que ela estava expressando outra coisa. Por isso que tem que saber, né? Então, referencial, porque o texto trata de noções de informações conceituais, objetivas. E a última, finalmente. Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É a partir do texto ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um. Reconhecer nele o tipo de leitura que o seu autor pretendia. E, dono da própria vontade, entregar-se a esta leitura ou rebelar-se contra ela, propondo uma outra não prevista. Então, nesse texto, o autor apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentido, valendo-se da metalinguagem, tá? Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato do contexto. Ressaltar a importância da intertextualidade. Está falando aqui de intertextualidade de outros textos? Não está falando nada disso. Propor leituras diferentes das previsíveis.
nada disso. Discorrer sobre o ato da leitura. Ó, valência da função metalinguagem. Ela está usando a palavra para falar da linguagem. Leitura é linguagem, certo? Então, por isso, ela usou a metalinguagem para discorrer ou para falar sobre o ato de leitura, certo? Referências da nossa apostila. Minha gente, daí? Perguntas? Falei muito rápido, né? Era muita coisa no dia só, porque eu quero passar um pouquinho de tudo, gente. Eu não quero deixar nada de fora. Aí, só que daí vocês vão revendo o material. Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar. Tem exercício, depois a gente passa mais exercício para vocês fazerem. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Letícia? Tem alguma coisa no chat aqui? Boa noite, tudo ok? Será que não tem pergunta porque entenderam tudo? Ou não tem pergunta porque não entenderam nada? Não creio, né? Ana Júlia? Obrigada, Ana. Tá bom, gente. Então é o seguinte, eu compartilho, tá, com vocês os... Muito obrigada, tá? Eu compartilho ali os links, os slides, tá? Para vocês darem mais uma olhadinha. E eu vou me despedir porque a outra prof já deve estar em pânico por ali. E vocês também têm que pelo menos lá fazer xixi. Beijo. Tchau, até mais.